Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre aquele texto que vocês fizeram na quinta-feira, Encontro com Tarsila. Então, hoje nós vamos, eu vou fazer a leitura do texto. E como eu falei que eu iria... Não foi na quinta, gente, foi na quarta que vocês fizeram ele. Como eu falei que vocês iriam fazer, responder questões, que eu iria estar elaborando algumas questões para vocês estarem fazendo, né, respondendo. Então, como combinado, nós vamos fazer a leitura desse texto, Encontro com Tarsila, e depois a gente vai estar colocando as atividades para vocês estarem respondendo as perguntas. Eu creio que vocês aí já devem estar sabendo quem é Tarsila, né? Tarsila do Amaral, quem é ela e algumas obras dela, né? Ela foi uma pintora brasileira, nascida em São Paulo. E aqui no texto que eu coloquei para vocês, tem duas obras dela, o Autorretrato e o Abapuru. Meus amores, deixa eu dizer para vocês só uma coisa. Esse texto aqui, ele está naquela plataforma Simplifica, que foi a plataforma que nós fizemos inscrições e vocês também se inscreveram. Mas de alguma forma, eu creio que vocês não estão entrando nessa plataforma, né? Por questões que teve várias questões de... que as crianças não conseguiram se conectar nessa plataforma, mas eu consigo entrar na plataforma. Então, eu não mandei em formato de documento para vocês, porque em formato de documento fica mais pesado. O celular pesa mais ainda. Então, como eu tenho o livro que tinha exatamente o mesmo texto, eu resolvi estar mandando para vocês em forma de texto, né? E as perguntas eu elaborei daqui mesmo do texto para vocês estarem respondendo. Então, vamos lá. Encontro com Tarsila. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, no interior de São Paulo, em 1886. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhes proporcionava uma vida bastante confortável. Eram pessoas cultas e preocupavam-se em oferecer uma educação refinada a seus filhos. Tarsila e seus irmãos aprenderam a ler com uma professora belga que lhes dava aulas particulares. Porque, professora, eles estudavam em casa. Então, meus amores, em 1886, não tinha muitas escolas, e os pais eles acabavam colocando professoras particulares para ensinar seus filhos em casa, né? As pessoas que tinham condições, que eram fazendeiros, eles colocavam os filhos para estudar em casa, simplesmente contratavam uma professora, como hoje nós contratamos uma professora de reforço. Mas nessa época de 1800, eles estudavam na sua própria casa. Então tinha as professoras para estar ensinando as crianças em casa. Foi na fazenda em que nasceu que Tarsila passou sua infância. Menina levada. Durante o dia, corria atrás de galinhas, saltava sobre grandes pedras, subiam em árvores e brincava com bonecas de mato que ela mesma fazia. Então, Tarsila, ela mesma confeccionava suas bonecas, eram bonecas de mato. Então, desde criança gostava muito de desenhar, sempre acompanhada com seus gatos. Dos desenhos que fez quando pequena, o que mais gostou foi de uma galinha com seus pintinhos. Então, ou seja, Tarsila, ela desenhava ali quando criança, ela desenhava o dia a dia dela, o que ela via. O que ela via na fazenda? Ela via gado, ela via tipo um porco, uma galinha.
animais, bode, gado, né? Então era isso que ela via. Então ela começou a desenhar o dia a dia dela, o que ela via no seu dia a dia. Então o que passava ali todos os dias, né? Então Tarsila, ela sempre desenhava o que estava presente no seu dia a dia. Foi tão bom o tempo vivido na fazenda que Tarsila nunca mais o esqueceu. Suas lembranças aparecem em muitas de suas obras. Então ela tem muitas obras inspiradas na infância de Tarsila. Ela se inspirou na sua infância para desenhar, pintar várias obras. Os bichos reais ou imaginários que povoaram sua infância. Fez diversas viagens à Europa, em Paris, na França. Estudou e conheceu artistas famosos. De alguns ficou amiga. A influência deles foi muito importante em sua obra. Fora do Brasil, longe da fazenda, sentia saudade. Nas cartas que escrevia para sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia. Queria ser a pintora de sua terra, a caipira da fazenda São Bernardo, em Capivari. Com formas quase geométricas, linhas, curvas e retas e muita cor, retratou a alegria e um bom lugar e o bom humor do carnaval carioca daquela época. Uma noite pintou um de seus quadros mais famosos, uma estranha figura saída da sua imaginação, um homem gigante com cabeça bem pequena. Essa obra recebeu um nome também muito estranho, Abaporu, que em tupi significa homem que come carne humana. Morreu em 1973, aos 87 anos, deixando obras que muito orgulham os brasileiros. Então aqui foi um pouco da vida da Tarsila do Amaral, né? Uma pintora brasileira. Aí, meus amores, nós temos aqui 10 perguntinhas. Que essas 10 perguntas, vocês lendo o texto, ouvindo a leitura aqui pelo vídeo, vocês vão estar respondendo elas com muita facilidade. A primeira questão diz assim: você já tinha ouvido falar em Tarsila do Amaral? Em Tarsila do Amaral? E as obras dela, já tinha visto? Vocês já viram essas obras em algum lugar? Então, se vocês já viram, coloca sim, ou que não. Se vocês já tiverem ouvido sobre Tarsila, vocês também podem estar colocando sim ou não. Que sensação lhe causa a obra Abaporu? Então, o que te trouxe qual foi a sensação que te trouxe a obra Abaporu? Você se sentiu tipo admirado? Você viu que essa obra é bonita, então ela te inspirou a alguma coisa? Em que ano e onde ela nasceu? Tá aqui no texto, na leitura do texto. Ela teve uma infância feliz? Comprove sua resposta com uma personagem do texto. Tipo assim, no texto não tá dizendo se ela foi feliz, mas pelo que ela viveu, dá pra você dizer se ela foi feliz ou não. Então, a mensagem que o texto deixa a vocês vão estar descobrindo se ela foi feliz ou não. Aí cabe a vocês, né? De acordo com o texto, tá perguntando aqui, de acordo com o texto, ela foi feliz na sua infância? Quinta questão, qual era uma das preocupações dos pais de Tarsila do Amaral? Com o que eles eram preocupados? Você concorda com essa preocupação? Será que todo pai deve ter a preocupação que os pais de Tarsila teve? Eita, se todos os pais tivessem a preocupação que o pai de Tarsila teve, o mundo seria totalmente diferente. A educação seria totalmente diferente. Então, estejam olhando lá qual foi a preocupação dos pais de Tarsila.
O que Tarsila do Amaral gostava de fazer desde criança? Aí tá lá no textinho também. Vocês vão estar lendo o texto e estar respondendo. Porque provavelmente Tarsila do Amaral se sentia mais brasileira quando estava longe do Brasil. Provavelmente porque ela sentia saudade do lugar onde ela vivia. Então, se aproximava mais dele. Porque quando você está com saudade de alguém, por exemplo, da nossa mãe, do nosso irmão que viajou, a gente não sente assim um prazer maior em ter a companhia deles. Então, a mesma coisa. Quando ela sentia saudade do lugar que ela vivia, com as pessoas que ela convivia, então ela se sentia, se aproximava mais dele, né? E provavelmente ela se sentia melhor, se sentia mais povo daquele povo, mais brasileira, né? Quando ela estava longe do Brasil, porque ela sentia muita saudade da sua família e do lugar em que ela vivia. A 8ª questão diz assim: o que quer dizer a expressão caipirinha da fazenda São Bernardo? Então, caipira é uma pessoa que nasceu na fazenda, né? Na zona rural. Então, é uma expressão que deram a esse pessoal da zona rural. Não dizendo que todo mundo que nasceu lá na zona rural não sabe ler, não sabe escrever, fala diferente. Não, tem muita gente que nasceu na zona rural que fala muito bem, que estuda, que é formado, que é aí médico, que é advogado, que é juiz. Então, mais são lá da zona rural. Então, de qualquer forma, pessoas que é nascido na região rural, ele é chamado de caipira, só porque não nasceu na cidade. Mas não significa que seja aquele caipira que fala errado, que não sabe ler, que seja ignorante. Nada disso. 9ª questão: por que Tarsila do Amaral queria ser a pintora da sua terra? Porque ela desejava retratar elementos de sua terra, do interior, da cultura brasileira. Então, Tarsila do Amaral, ela queria desenhar a cultura brasileira. Ela queria desenhar o que ela vivia, o que ela viveu quando criança. Então, por isso que ela queria ser, ela desejava ser a pintora da sua terra. Aí a 10ª questão tá de graça, vocês vão estar respondendo. O que significa Abaporu? Qual o significado de Abaporu? Aí eu vou estar colocando essas questões para vocês estarem copiando, certo? Então, meus amores, tenham um bom dia e bons estudos.